Fala galera, como é que vocês estão? Hilele aqui, bora para mais um vídeo e quero falar com vocês hoje sobre LTB e LTA. Como a gente encontra essas linhas, para que servem, como elas podem nos ajudar dentro das análises e quando a gente identifica se é um rompimento bom ou um rompimento falso. Essas linhas são simples de serem identificadas, de serem traçadas no gráfico, porém muita gente comete erros na hora de traçá-las e isso pode sim fazer uma diferença muito grande nas suas análises e, claro, te trazer muitos lucros ou te trazer também muitos prejuízos. Então fica comigo para que você aprenda sobre essas linhas. Agora, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço para que você se inscreva, deixe seu like neste vídeo, compartilhe com seus amigos e faça parte da nossa comunidade lá no canal do Telegram. O link está aqui na descrição do vídeo, vai ser um prazer ter você lá, beleza? Então, bora para o vídeo! Galerinha, é o seguinte, eu estou aqui com a MKR na tela e por que eu estou com a MKR na tela? Nada de especial, somente porque ela tem uma movimentação no gráfico e me permite aqui mostrar linha de tendência de baixa e linha de tendência de alta, então isso vai ser muito bom para o nosso exercício aqui neste vídeo, tá bom? Então vamos lá, eu estou com o tempo gráfico semanal da MKR, então eu tenho este topo, tenho este topo aqui também, tenho estes fundos e estes fundos aqui. Agora, olhem só que legal aqui nessa região, ó, este quadrante aqui para a gente identificar, ó. Tirar um pouquinho o zoom, só para ficar mais fácil o nosso entendimento. Galera, é o seguinte, eu gosto de usar esta ferramenta chamada de linha estendida para fazer um desenho no gráfico e traçar para identificar. Uma coisa muito importante que preciso já falar de início, para quem ainda não entende muito bem o que é LTB ou LTA, para se traçar uma LTA ou uma LTB, nós precisamos de 2 pontos para poder fazer uma média de fundo ou de topos para que encontre esta linha de tendência, tá? Eu vou mostrar para vocês primeiro aqui no gráfico a linha de tendência de baixa que nós temos. Então, eu tenho este topo. Lá no passado, um exemplo, lá no passado, se eu estivesse operando, vendo o preço nesta região, tá? Eu vi esta movimentação e eu vi este topo aqui também. Então, eu quero, né, vamos supor que eu estou com um gráfico até aqui assim nessa região, daqui para trás. Eu quero identificar aqui uma LTB. Então, eu vou pegar este topo, tá? E vou traçar com estes topos aqui também. Então, olha só. Eu tenho este topo com este topo. Percebam que lá atrás, quando o preço ainda não tinha essa zona da frente, eu não tinha esta região. Ou seja, está vendo que o preço, depois deste topo, fez aqui topos descendentes também, e aqui também topo descendente? Interessante, né? Então aqui eu vou traçar também um fundo, tá? Este fundo aqui vai se tornar um suporte, mas ele ainda assim é uma LTB, tá? Então o que que tem? Eu tenho este fundo com estes fundos aqui. Eu posso traçar até neste fundo, porque lá atrás eu tinha o preço feito este topo e depois este topo. Então eu tinha este fundo, tá? Depois de topo, concordo? Depois de topo eu fiz este fundo aqui, fiz este topo e depois eu fiz este fundo, tá? Então aqui com este fundo eu tracei para cá também. Olha que interessante, nós formamos aqui uma cunha descendente. Já falando sobre padrões gráficos, que vai vir num outro vídeo, mas as cunhas descendentes normalmente rompem para cima. E olha que interessante que aqui que a gente tem uma LTB traçada com estes topos e aqui também um fundo onde nós formamos uma cunha. E olha o que aconteceu com o preço. O preço rompeu para cima, lateralizou por algumas semanas e olha só onde é que o preço da MKR está hoje. Então, este rompimento foi em fevereiro de 2023 e de lá para cá o preço subiu nada mais nada menos do que 591%. Tá, agora vamos lá. Para que serve uma LTB? A LTB vai me fazer o que? Uma identificação de um movimento onde eu tenho topos descendentes. Isso vai fazer com que eu entenda onde é que está a resistência deste preço, para que eu entenda se caso rompa para cima vai ter uma continuidade de alta ou se caso bata naquela região da LTB, seja uma resistência e o preço caia. Então eu vou mostrar aqui no gráfico para vocês como que isso funciona na prática, tá? Vou pegar esta ferramenta aqui, ó, trilha, tá? Essa ferramenta trilha vai me mostrar. Olha, percebam que o preço veio daqui, tá? Nessa região e depois que veio até aqui em cima que fez este topo, o preço veio até aqui embaixo. Então nós temos um fundo. Depois a gente caminhou lateralmente e nós fizemos mais este topo, tá? Viemos até essa região, fizemos um fundo e depois fizemos topo. E novamente até aqui embaixo, aqui também fizemos fundos, mas vamos colocar direto aqui. E nós fizemos o que depois aqui? Topo de novo. A gente veio até aqui e depois fez um rompimento que saiu nessa região. Agora, para que serve isso? Eu estou lá atrás operando na MKR e aí eu estou fazendo o que? Operando em short. Tá? Fazendo uma venda para lucrar com a venda. Então eu vi que o preço fez este topo aqui nessa região e depois fez este fundo
Depois que fez este topo, eu já tinha aqui o que? Estes dois topos. Então eu poderia traçar aqui em cima até aqui, só que ficaria uma linha meio feia, né? Então depois que eu vi dois topos muito parecidos aqui nessa região, eu traçaria então o que eu fiz de fato aqui, a nossa linha de tendência de baixo. Tá vendo que tem dois topos aqui parecidos, só que de forma descendente? Então aqui esta linha vai se tornar para mim uma linha de resistência e esta linha aqui de baixo vai se tornar uma linha de suporte. Então lá atrás, operando, o que eu faria? Né? Para vocês identificarem o porquê que isso daqui nos ajuda muito nas operações. O preço está aqui nessa região. E aí eu fiz uma compra aqui embaixo. O preço começou a subir. Tá? E aí ele começou a tocar nessa região. Se eu não quero levar o ativo para longo prazo, não estou pensando em levar o ativo para longo prazo, estou fazendo day trade ou um swing, eu entendo que nesta região eu tenho que uma zona de tendência de baixa e ali se tornou uma zona de resistência. Então eu posso fazer uma venda nessa região. Concordo que depois o preço corrigiu, foi descendo. E quando ele tocou depois nesta linha, nós já tínhamos ali um fundo, então eu poderia fazer uma nova compra, então o preço foi subindo, 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 e aí nós tínhamos aqui então a LTB, onde se tornou uma resistência. Então isso daqui nos mostra que a LTB dá a possibilidade de encontrarmos resistência, tá? E isso faz com que a gente tenha zonas mais seguras para operar, tanto para a gente vender aqui em cima para poder realizar o lucro, ou então a gente fazer o que? Parciais, tá? Por exemplo, eu fiz um short nessa região, tá? O preço está aqui nessa região, eu fiz o short, aqui ela fez um topo, então eu já estou com uma operação negativa. Aí depois o preço foi descendo, 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 então eu meio que fiquei no 0 a 0. Exemplo, se eu entrei nesta região aqui, ó, aqui, exatamente aqui, tá? E o preço desceu até aqui embaixo, eu já comecei a fazer um pouco de lucro, correto? Então aqui o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente fazer uma realização do lucro ou fazer uma realização da parcial. Depois que eu continuei aqui, o preço foi subindo, 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 eu voltei a ficar negativo, eu percebi que este fundo daqui de baixo, ele está descendente. Então, eu começo a identificar que o ativo está fazendo o quê? Uma movimentação de baixa. Então, aí eu traço essa linha e aí eu já tenho o quê? Uma zona segura para começar a operar dentro da movimentação do gráfico. Depois que eu desci nessa região, concordam comigo que aí aqui eu fiquei no 0 a 0 e depois já fiquei positivo, e nessa região aqui eu já estou fazendo um resultado positivo de 35%, é um bom resultado, correto? Então já seria uma zona onde que, se eu tenho aqui uma movimentação em que o preço está fazendo médias de fundo, se chegou nessa região e ele não perdeu mais que aqui, significa que o ativo está fazendo uma média de fundo, ou seja, ele teoricamente faria uma nova movimentação dentro deste canal. Então aqui eu poderia fazer uma parcial, beleza? Agora vejam que a gente vendeu o ativo nessa região, tá? Aqui a gente ficou no 0 a 0, depois a gente ficou também no 0 a 0, mas o preço despencou. Então de lá para cá, quantos por cento que a gente já estava fazendo? Nesta região até este fundo já são 53%. Ainda estou em uma operação de short, eu não fechei a operação ainda. E aí o preço chegou nessa região aqui, fez aqui um fundo de média em cima desta linha de tendência de baixa, ou seja, se tornou um suporte. Eu vi que o preço não despencou, ele ainda está lateralizando para cá, ele ainda não superou de novo aqui. Eu estou na operação já com positivo. Eu já venho com o stop, já colocando nessa região do 0 a 0, ou desço mais um pouquinho e deixo aqui, que se caso o ativo fizer uma movimentação explosiva e pegar o meu stop, eu estou com o stop positivo. Entende que a LTB me dá uma direção de onde o ativo pode bater e se ele vai romper ou não. Isso vai identificar, me ajudar a identificar se eu faço a realização do lucro, se eu realizo uma parcial ou se então eu pego e faço uma nova venda nesta região aqui para poder aumentar a minha, a minha operação e fazer mais lucros com essa movimentação de baixa, tá bom? Então aí o preço desceu até nessa região, ele foi lateralizando, jogou mais para cá, ele ainda não saiu daqui, tá? Então eu ainda identifico que eu estou em uma zona de baixa, nós fizemos aqui a movimentação até aqui nessa região e nós começamos a sair. Beleza, agora, Rilele, como é que eu vou identificar se o rompimento é verdadeiro ou se o rompimento é falso dentro de uma movimentação de uma LTB? Primeiro ponto, se a gente tem traçado uma LTB nesta região, aqui, essa linha branca descendo, a gente percebe que o preço fez a movimentação do rompimento e ele não voltou para dentro, significa que este rompimento ele é verdadeiro. Percebam que nesta região aqui, ó, quando a gente encostou aqui, ó, quer ver, ó, aqui ficou mais evidente, aqui a gente ficou dentro,
Aqui a gente ficou dentro. Aqui eu não tenho um rompimento falso dessa LTB para mostrar para vocês, então vou identificar em um outro momento aqui para achar. Mas normalmente faria exatamente isso daqui, ó. Este rompimento faria aqui, ó, tá vendo? Esta linha. O preço faria este rompimento e depois ele voltaria para cá. Então isso aqui é um rompimento falso. Como que eu vou identificar se o rompimento é verdadeiro e ele faz um rompimento para cima e ele volta parcialmente? Seria o que? O preço passou aqui, tá? Para cá. E depois o preço bateu de novo em cima da LTB e não voltou para dentro com continuidade. Ele ficou para fora, ele fez aqui. Foi o que aconteceu aqui. O preço veio para fora e ele só lateralizou direto. Ele nem voltou para dentro. Foi lateralizando e depois foi subindo, tá? Então aqui a LTB me dá essa possibilidade. Vamos identificar aqui agora, na frente, uma LTA, para a gente identificar como que ela nos ajuda a saber se o ativo vai continuar subindo ou se o ativo vai continuar descendo, tá bom? Aqui é o seguinte, eu vou pegar essa mesma linha estendida, eu vou pegar este topo com este topo aqui, tá? E vou traçar também aqui embaixo este fundo com este fundo aqui também. Vou limpar aqui atrás para que a gente possa identificar melhor ali, beleza? Tá. Beleza, eu estou lá atrás operando a MKR. A MKR já fez bastante movimentação ali naquela baixa. Eu percebi que ela saiu da LTB, ou seja, a operação de short para mim já não é mais interessante porque ela está fazendo um rompimento de uma linha de tendência baixa, ou seja, ela está fazendo uma reversão para a alta. Então, depois que rompeu, lateralizou e a gente vai pegar este fundo. Perceba que através deste fundo o preço começou a subir e não mais tocou aqui embaixo, ou seja, o próximo fundo a gente tem o que? Um duplo fundo ascendente. Então eu traço este fundo com este fundo e eu tenho esta linha para cá. Eu tenho este topo com este topo, então eu tenho esta linha para cá. O que isso me ajuda aqui, Relê? Se eu estou aqui embaixo, comprei aqui e ela fez esse topo e o ativo está movimentando aqui nessa região, significa que quando ele fizer um outro topo, eu percebo que aqui vai se tornar uma média de topos. Então, se essa média de topos está acontecendo, significa que lá na frente ela vai se tornar o que? Uma resistência. Então se eu compro o ativo nessa região aqui e tenho esta linha traçada para frente, significa que se o ativo bater nesta região e ele rejeitar, ali é uma boa zona onde eu posso realizar o lucro ou fazer uma parcial para depois subir o stop e deixar ele ali ou no positivo ou no 0 a 0. Então se eu já realizei uma parcial, então eu estou ganhando nessa operação, tá? Agora percebam que neste movimento aqui da MKR, como a gente já tem o movimento gráfico já feito, fica mais fácil de identificar, lógico. Mas olha o que aconteceu. O preço saiu deste fundo, então eu tinha aqui essa linha de tendência de alta, então lá na frente ele se tornaria para mim o que? Um suporte, tá? Só que a gente não foi até lá, o preço continuou subindo. Agora percebam que a gente fez o fundo subindo aqui nessa região, fez um rompimento falso, e aqui que eu quero mostrar para vocês. Se a gente faz o rompimento aqui e o preço não tem continuidade alta, o que ele faria automaticamente para poder fazer uma confirmação deste movimento? Ele fez o topo, deveria fazer um reteste aqui nessa região e depois ele continuar subindo, mesmo que ele fizesse aqui fundos ascendentes e continuar subindo. Mas ele não fez isso. O que aconteceu? O preço veio para dentro. E aí, quando o preço vem para dentro, o que eu identifico, já que eu tenho uma LTA traçada em cima e uma LTA embaixo? Significa que esta região é o meu suporte, tá? Se eu comprei o ativo nessa região, aqui seria o meu suporte, ou seja, eu tenho um ativo comprado aqui nesta região, tá? E eu tenho um suporte nessa região, ou seja, eu tenho um stop mais seguro. Se caso a gente deixar o stop aqui nessa região, significa que o ativo pode vir até aqui assim, tocar nessa região, fazer um suporte que eu ainda tenho um stop nessa região no 0 a 0, tá? E aqui, o que aconteceu? O preço não foi até lá embaixo, o preço ficou caminhando aqui nessa região, caminhou lateralmente. Aí aqui a gente já está envolvendo médias, mas o vídeo de médias já está aqui no canal. Se você não assistiu, assista, porque eu tenho certeza que vai agregar para você, tá? Então aqui, ó, o preço continua lateralizando em cima aqui de forma ascendente, fez um outro rompimento falso aqui, mas ele voltou novamente. E aí depois de fato rompeu e continua subindo. Só que, aqui tá vendo que ele deixou um pavio muito grande aqui embaixo? Então ele ainda não tocou aqui embaixo na nossa LTA, ele não tocou lá no fundo e depois continuou subindo, tá? Continuou subindo, subindo, até agora tá lá em cima. E aí, como que agora eu encontro aqui nesta região onde o preço está uma LTA para saber se o preço vai subir mais ou se ele vai descer? Eu tenho que diminuir o tempo gráfico. Eu vou jogar por 4 horas. No 4 horas eu vou identificar o que? Olha só que legal.
Tá vendo que a gente está fazendo topos aqui ascendentes? Olha, eu vou pegar novamente a ferramenta de linha estendida, vou pegar este topo com estes topos aqui e vou traçar para lá, tá? Eu vou pegar este fundo com este topo e aí eu vou traçar a linha para lá. Vou pegar este fundo aqui, tá? E vou traçar com estes fundos aqui e vou jogar lá para cima, beleza? Olha que interessante, gente. Eu tenho aqui os topos fazendo médias e eu também tenho os fundos fazendo médias. Ou seja, neste momento, exatamente no momento da gravação desse vídeo, o que está acontecendo? O preço da MKR está tocando aonde? No suporte da LTA. Então, se está acontecendo este movimento, o que eu tenho que ficar de olho? Se no tempo gráfico de 4 horas ela está fazendo essa vela, eu tenho que observar até a próxima vela de 4 horas. Se o preço não vai fazer isso aqui, ó. O preço pode fazer este rompimento e depois ele voltar aqui para dentro e fazer isso aqui, ó, e continuar subindo e continuar subindo. Agora, se o preço fizer este rompimento aqui, ó, presta muita atenção, porque isso daqui é onde você vai dar o pulo do gato para saber se você compra ou se você não faz nada, tá? Aqui é o seguinte, fez um rompimento, o preço, depois que fechar a próxima vela de 4 horas, fechou aqui embaixo, significa que a gente está perdendo essa LTA. Então o preço pode fechar ali embaixo e pode vir descer mais, ou fazer aqui, ó, uma pequena entrada nessa região e aí depois o preço voltar aqui para baixo, aí vai fazer o que? Fundo descendente. E aí faz um topo nessa região e aí pega e faz um novo fundo descendente. A partir do momento que a gente tiver aqui, ó, nessa região, aqui, ó, um topo e um outro topo, um fundo e um outro fundo descendente, a gente já começa a fazer uma reversão. E aí, o que eu faço? Eu pego a linha de tendência, eu traço este topo com este topo, pego este fundo aqui com este fundo, e aí eu já tenho aqui uma movimentação de um novo canal. E aí eu já tenho, mais uma vez, uma zona onde o preço pode fazer um suporte e daqui ele continuar subindo, ou aqui ele perder cada vez mais. Então, essa é a forma de você identificar uma LTA e uma LTB e como que ela pode contribuir para você, tá? Eu expliquei aqui para vocês o rompimento sendo verdadeiro ou falso, se ele rompe e vai continuar subindo, no caso de uma LTA, e se ele vai romper e vai voltar para dentro do canal, no caso de uma LTB. Também eu mostrei para vocês como que dentro de um movimento maior, por exemplo, semanal, como que eu vou identificar se ali está tendo linhas de tendência de alta ou de baixo. Eu percebo que aqui a gente tem uma grande movimentação de candles, onde eu tenho topos e tenho fundos ascendentes, mas no tempo gráfico semanal eu não poderia identificar este movimento com muita facilidade. Os candles estão muito cheios, muito grandes, então não tem um movimento muito legal aqui para identificar isso. Então eu diminuo o tempo gráfico para identificar estes pontos, tá? No 4 horas e também no diário fica melhor para você identificar se aqui está acontecendo uma linha de tendência de alta ou de baixa, beleza? Galera, é isso que eu queria passar para vocês neste vídeo, espero que tenha ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e até a próxima. Falou, tchau, tchau!